Bom, bom dia. Primeiramente, queria agradecer o comitê organizador do evento pelo convite. Realmente a gente vê vários tipos de experiências nessa questão que estão relacionadas aos índices de integridade biológica. Como é o assunto que nós estamos aqui na seção no que seria de experiências ictiológicas. E nossa experiência, no caso aqui na região centro-oeste em Goiás, ela está muito mais centrada sobre essa parte que seria a parte teórica desses índices. Lamentavelmente, por exemplo, quando a gente observa o que acontece com os outros apresentadores, eles há uma facilidade para interagir, vamos assim, interagir pesquisa e extensão. Que é uma coisa, nós não conseguimos fazer isso em Goiás nesse sentido. Essa questão dos índices, tendo em vista, por exemplo, as primeiras tentativas mesmo da nossa equipe de tentar estabelecer uma parceria com os órgãos do Estado, estou falando mais ou menos de 98, 99, que nós começamos com as coisas dessa história de índices. Não existe não há uma necessidade do ponto de vista nem legal. Então, essa instituição, no caso, que seria a Saneago, que é responsável pelo tratamento da água lá no estado de Goiás, ela não houve um interesse nesse sentido. E dessa maneira nós começamos a trabalhar principalmente, então, no sentido do que seria assim, fornecer utensílios para os processos de monitoramento. Esse que seria o objetivo, tendo em vista que não haveria umas parcerias que poderiam efetivar o que vamos chamar assim de pesquisação, como vem ser apresentado. Então, começamos a tentar desenvolver mesmo esses utensílios, né? Então, é isso que que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiramente, obviamente que quando a gente vai falar das abordagens, as metodologias, quais são os exemplos ou os conhecimentos que já foram desenvolvidos a esse respeito? No nosso caso aqui, nós começamos a trabalhar com esse Fish-Based Index, que nós vamos tentar, vamos dizer, adaptar para o que estamos trabalhando nessas regiões de Cerrado, principalmente. Esse Fish-Based Index, que a gente colocou índice baseado nas assembleias de peixes, ele foi desenvolvido, ao contrário, por exemplo, dos outros exemplos que a gente andou observando por aqui, notadamente em algumas palestras de ontem, que é a equipe de UGES, por exemplo, nos Estados Unidos, que é dos índices do CAR, no caso, que é ele que vai desenvolver esse grupo. Esse aqui vai ter uma outra metodologia de abordagem. Primeiramente, ele foi desenvolvido na França. Ele vai haver no caso seria um pesquisador, Oberdorf, que vai trabalhar com dentro justamente das exigências que são lá da comunidade europeia, para poder monitorar os cursos d'água. Então, fizeram um trabalho de base praticamente tipo assim, 1.600 pontos amostrais. Então, eles desenvolveram uma metodologia. Então, nesse sentido, nós utilizamos como fonte essa aí. Vocês vão ver por que também, por causa das aplicações, porque vai ter uma parte que vai ser desenvolvida para a região amazônica. E daí é possível, então, pensar que é possível ser aplicado em ambientes tropicais, que não sejam apenas, no caso, os temperados, como o caso seria a origem. Faz parte, como os índices, ele é um índice multimétrico, que vocês vão observar depois que vai existir várias métricas, quer dizer, é a família desse grupo aí, dos índices multimétricos. E acho que vocês têm já uma certa familiaridade com questões dos índices. Um dos grupos que tem uma certa facilidade para ser estudado são justamente os peixes. Tem várias vantagens de serem, são fáceis de serem, em certo caso, manusear, capturar, etc. Então, isso que nós vai fazer com que a gente utilize estes animais, no caso, os peixes.
E uma questão que vai utilizar de maneira diferente dos índices de origem americana é que ele vai estar utilizando os modelos estatísticos que são utilizados, eles envolvem a relação peixe no ambiente. Isso não é por exemplo, não é o estilo que estaria sendo utilizado pelo CAR, no caso. Dessa maneira, vai ser como é o que se deseja que seja, um modelo preditivo. E o fundamento, a base é aquilo que já foi repetido várias vezes aqui, que constitui inclusive um problema, que nós temos que ter sempre de maneira áreas que são impactadas e aquelas que são menos impactadas, ou não perturbadas, sendo que a gente sabe que essas situações são difíceis de serem encontradas. Isso, inclusive, não é apenas um consenso, vamos dizer assim, do próprio Brasil, é uma questão internacional, essas problemáticas, não encontrar áreas que são pristinas, que seria o termo mais correto. Obviamente que o uso desses índices, como estão colocando aqui, eles vão surgir, no caso essa adaptação, por conta das exigências da legislação europeia, para poder monitorar, que está incorporado nos processos, como vocês devem ter, já foram mencionados por outros palestrantes aqui. Uma dessas, como a França tem um departamento de ultramar, que seria a Guiana Francesa, que na verdade está localizada aqui ao norte do Brasil, ela é uma região amazônica. Então, havia na época uma necessidade de desenvolver, como o índice que o Oberdorf tinha desenvolvido para a França era um índice próprio para áreas temperadas, havia necessidade de desenvolver índices que se aplicassem a regiões tropicais. Então, quer dizer, o que nós vamos fazer depois aqui no estado de Goiás, que a gente está tentando desenvolver essas metodologias, é justamente que nós vimos que é possível trabalhar com com a istiofauna que é muito mais diversa, como é encontrada aqui nas regiões neotropicais. Então, boa parte do que a gente começou a desenvolver é parte desses estudos realizados na Guiana Francesa. A grande diferença que nós vamos ter nessa questão, como já mencionei anteriormente, é que vai considerar os parâmetros ambientais podem ser incorporados. Por exemplo, a apresentação que a professora Cassati fez, vocês podem ter observado que ela faz a avaliação do ambiente, ele faz um índice separado que depois ela tenta cruzar. Aqui, nesse caso, o próprio índice já incorpora alguns parâmetros ambientais, no caso, que podem ser diversos, por exemplo, físico-químicos, geomorfológicos, da mata ripária, o que for que você achar que seria necessário. Por outro lado também, como é bastante, vocês têm também aos outros tipos de índices utilizados nessas questões, os peixes, a água, estamos partindo do princípio que eles podem se vão receber a carga final de uma bacia, então eles poderiam mostrar essas alterações que acontecem não apenas na água, mas também vão refletir o que está acontecendo no meio terrestre. Então isso justifica essa sensibilidade. Quando se avalia essas questões, por exemplo, da sensibilidade, também está relacionada com os impactos que estão presentes. Então, obviamente que, por exemplo, nessas situações, o que a gente observa é que, de repente, haveria necessidade de ter índices que são por bacias, porque elas englobam diferentes tipos, às vezes, de atividades antrópicas. E que isso que influenciaria nas assembleias de peixes, finalmente. Então, isso que são, quer dizer, as versatilidades também dos índices. Então, é possível pensar nessa variabilidade do impacto. Mas, de maneira geral, quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, dos impactos ambientais que a gente observa nas bacias brasileiras, por exemplo, e que não é apenas restritas ao Brasil, assim como, por exemplo, na América do Sul,
as atividades são semelhantes, que são desenvolvidas. Como estavam dizendo comentando aí na palestra anterior, existe uma espécie de homogeneidade no que diz respeito aos impactos que acontecem por causa dos próprios modelos econômicos. Por exemplo, se a gente pensa em questões agropecuárias, a agropecuária é uma atividade do Brasil, mas também, por exemplo, está presente em qualquer país aqui latino-americano. Então, não há essas situações também, então, ao mesmo tempo que homogeneizam, de certa maneira, do ponto de vista, por exemplo, do desenvolvimento dos índices, eles também tornam eles, vamos dizer assim, versáteis nessas situações. Por outro lado, eles também podem, dependendo de como são gerados, eles vão envolver, por exemplo, as questões de uma escala espacial e uma escala temporal. Isso vai depender justamente dos recursos que se destinam para poder desenvolver esse tipo de utensílios. E, obviamente, que você pode trabalhar a diferentes níveis espaciais, como eu coloquei aí, bacias, subbacias, ou aonde você quer realizar, aonde que é a maneira, vamos dizer, o recurso que você obtém e como que você consegue obter as informações. Outras questões também que acontecem é que eles podem ser retroalimentados, porque se você desenvolve um índice, ele não vai, por exemplo, atingir sempre vamos estar envolvidos com questões estatísticas. Então é possível ir incorporando, por exemplo, novas informações e você afinando esse utensílio para poder que se torne mais sensível ao que está se observando. Então, essa seria uma outra questão. E, obviamente, que a aplicação, deixa eu dizer, o uso desses utensílios, no caso desses índices, duas questões têm que ser colocadas. Uma que seria o treinamento de técnicos, quando você vai realmente já vamos dizer, utilizá-los em larga escala. E a segunda é a determinação de estações amostrais, aonde que você vai fazer as coletas, que vão ser os locais de padrão mesmo, uma rede de coletas de informações. Nessa slide aqui, está mostrando qual que é o protocolo utilizado. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a primeira questão que nós vamos ter sempre os locais que estão chamando-se preservados ou não impactados, mas levando em consideração o que foi já várias vezes colocado aqui. Não temos como ter sítios que sejam pristinos. Então, nós vamos ter sítios de referência, que seria um termo, que sejam minimamente perturbados. Né? Porque as condições originárias não podem mais existir, como já foi mencionado aqui, e é difícil de esperar que você deixando o ambiente, como também já foi mencionado aqui, ele retorne a um ponto inicial. Então, tem que se trabalhar com aquilo que é possível, nesse caso aí, minimamente perturbados. E do outro lado, a gente tem os locais que são impactados. São os locais onde se observa justamente quais tipos de impactos ambientais que vão se englobar nesses índices. Daí nós vamos ter as variáveis ambientais que vão fazer parte, que vão ser consideradas para poder gerar as métricas, e da parte de ictiofauna. Só que a ictiofauna, nesse caso aqui, foram utilizados justamente por causa quando a gente trabalha, por exemplo, a um nível de espécies, dificilmente se vai poder evidenciar certas situações, devido à escala, é muito minucioso. Então, nesse caso aqui, a gente utiliza descritores funcionais mesmo, e que se mostram, assim, são sensíveis e podem mostrar de uma maneira eficiente o que está acontecendo no ambiente. Então, nesse caso aí, nós temos, como vocês vão ver mais na frente, temos descritores funcionais taxonômicos e tróficos. A partir dessa situação, o próximo ponto, já que você tem informação, é determinar realmente a relação entre esses peixes, quer dizer, a assembleia de peixes e o ambiente. E, a partir daí, obter as métricas que vão estar sendo utilizadas. Tá? E, finalmente, você vai ter um índice. E uma preocupação adicional que a gente coloca aqui é que, uma vez que você tem esse índice aqui, obviamente que você tem que tentar validá-lo. Quer dizer, ele realmente funciona se a gente aplica, antes de você
torná-lo assim, público, de uso mesmo, é que ele vai funcionar. A sensibilidade, ele é bom nisso aí, essa é a última parte da validação. Então, os resultados obtidos, né, junto com a equipe que a gente trabalha lá em Goiás, primeiro nós vamos, tendo em vista que a gente já tinha uma ideia de como que funcionava ele em regiões amazônicas, então assim, agora então vamos ir para rios que são da bacia, no caso do Rio Paraná, que no caso, Goiás tem afluentes que são da bacia amazônica, que são o Tocantins e o Araguaia, e você tem também afluentes do Rio Paraná. Então, aí nós começamos a trabalhar nessas situações. Inicialmente, nós pegamos essa bacia aqui do Ribeirão João Leite, e nela nós vamos... pegamos 51 trechos para serem amostrados. Tá? E desses cursos amostrados, todos eles foram com a pesca elétrica. A gente determinou, por exemplo, a metodologia de 50 metros, tinha 3 passadas, de maneira que se capturava, a gente pensava que se captura bem todos os indivíduos. Os cursos variavam de de primeira a terceira ordem. Essa bacia aqui, ao mesmo tempo que ela foi destinada para abastecimento de água da cidade de Goiânia. Então, ela, na verdade, é um parque, vai conter, tudo isso aqui é uma área de preservação ambiental, toda a bacia. E nela vai estar contida, nessa seção mais ou menos, esse parque ecológico aqui, que é uma área de preservação. Então, nós tínhamos a bacia inteira. Nós então começamos aqui, a escolha dos pontos não foi aleatória, mas levando em consideração aquelas questões, por exemplo, as dificuldades que a gente encontra mesmo de acesso. Às vezes não é fácil você chegar lá e você dizer, eu quero mostrar aqui, eles não deixam entrar. Como aqui brinca mesmo, estão falando brincando que vai levar tiro, mas é verdade mesmo, ele solta cachorro, leva tiro. Eles vão fazer, não quer saber, porque às vezes pensam que você está indo avaliar coisas que estão fora do normal, vamos dizer assim, que vocês estão agindo do governo. Então, a gente, por exemplo, para essas questões das amostragens, a gente envia, normalmente, os estudantes que estão envolvidos com uma carta de apresentação. Caso algum professor, estou fazendo isso aqui, não estou envolvido com nada de verificação de nada, estou simplesmente olhando essas situações aqui do ambiente. Então, desses locais que vocês estão, dos 51 trechos que a gente já mostrou, 39 vão estar localizados em trechos não preservados e 12 trechos dentro desse parque ecológico. Tá? E essa bacia aqui, nós estamos falando da região centro-oeste, a vocação dela é agropecuária. Então, é a atividade predominante. Há um esforço, inclusive, forte nesse sentido de aproveitar bem o recurso para produzir esse tipo de produto. Obviamente também engloba áreas urbanas, essa bacia. Normalmente, por exemplo, que não tem, por exemplo, nenhum sistema de tratamento de esgotos, nada. E há atividades de turismo intensivas por causa de algumas unidades aqui, que mais ou menos na região, no meio da bacia, que são destinadas à recreação mesmo. E recentemente vai ter aqui embaixo um reservatório de água, que é o que abastece a cidade de Goiânia. Esse aqui está mostrando os peixes que foram, as espécies que foram coletadas. Os riachos, no caso, ao contrário do que a professora Cassati indicou, e dizendo, por exemplo, que já tem um levantamento, conhecem bastante bem a ictiofauna, vocês podem observar aqui que nós temos um monte de espécie aqui, e espécie 1, espécie 2, você vai ver por todo lado. Então, isso é uma questão que a gente se defronta, e, por exemplo, que de repente vai também interferir com as questões, por exemplo, quando assim, vão determinar, por exemplo, o hábito alimentar ou o nível trófico desse indivíduo, mas se não sabemos qual, apenas o gênero. Então, tem esses tipos de situações que a gente enfrenta no cotidiano. Outra questão que é necessário ressaltar aqui também é que vocês podem observar que o caracídeo, a gente optou por separar os caracídeos mesmo,
E aqui, aqueles que são os gêneros de incerta seeds, que é segundo o checklist, que é outra questão também que nós adotamos nesse estudo aí. Das variáveis ambientais, a gente pegou o substrato do leito do rio, essas são as variáveis que a gente andou avaliando. O substrato da margem também foi avaliado nesse sentido. Da vegetação ripária, se existia, tentando qualificar ela. O tipo de inclinação da margem. E do canal principal, a profundidade, largura, luminosidade. Isso aqui, a luminosidade indicando a cobertura vegetal. Se supõe que entra mais ou menos luz, dependendo da cobertura. A temperatura de água e a velocidade. Nesse trabalho específico, a gente não incluiu os fatores físico-químicos. Por quê? Porque acontece que, por exemplo, se a gente tem como estava observando aqui os dados que apresentaram sobre as coletas que vocês têm aqui no Rio das Velhas, há coletas que são sistematizadas das variáveis físico-químicas. Então, e são ao longo de um período sazonal, você tem então um acompanhamento. Nesses casos, por exemplo, os fatores físico-químicos, eles se tornam, vamos dizer assim, eficientes, porque você está mostrando está contemplando a variação deles, que, provavelmente por conta do ambiente e da influência dos fatores antrópicos, enquanto que nesse trabalho aqui nós fizemos apenas 2 amostras em 2 anos consecutivos na seca. Então, a amostragem dos fatores físico-químicos era muito pontual, porque em vez de poder, por exemplo, estar ajudando, poderia estar criando o ruído, e a gente não teria, a sensibilidade do índice estaria diminuindo depois das situações. Inicialmente, nós pegamos 51 métricas. Tá? Prévio a esse tipo de situação, a gente já tinha feito uma avaliação da própria relação peixe-ambiente, para ver essas interações e ver quais seriam os mais pertinentes. Então, a gente acabou que esses 51 estão distribuídos assim. Nós temos essas métricas gerais, abundância individual, a captura por unidade de esforço, a riqueza, o índice de Simpson e a equitabilidade. Depois nós pegamos a abundância das famílias, assim, estenopigide, Genencertacedes, encaracide, ciclide, caracide. De novo, esses aqui são os que não são desse grupo aqui, acestrorrinquide, cetopside, etopteride, loricaride, nostomide, calictide, etc. E esses mesmos aqui da riqueza. Depois fomos para a abundância e riqueza desses grupos tróficos. Então, esses que vão ser os valores que estão fazendo parte do índice. Os métodos que a gente utiliza aqui são que vou mostrar só aqueles que são mais importantes. Dessas 51 métricas, nós vamos pegar uma regressão múltipla, stepwise, que tem certas características que favorecem esse processo aqui, e vamos selecionar 14, que vão resultar em 2 gerais, 10 taxonômicas, que seria das famílias, abundância das famílias, riqueza das famílias, 5 e 5, e as tróficas, abundância e riqueza. Nós testamos para ver se existia diferenças, considerando os ambientes que estamos chamando preservados ou não preservados, e vocês podem observar que os que foram, os índices foram, as métricas que resultaram aqui, todas elas se mostraram significativas, quer dizer, consegue demonstrar que existe diferenças entre ambientes que são impactados e não impactados. O que você esperaria em locais que não são, que são preservados, no caso, ou minimamente preservados? Então, vocês podem observar aqui esse seria a nota média na anotação, sendo assim 5, excelente, bom, fraco, pobre, muito pobre. E aqui nós colocamos assim, acabado, porque não tem outro, muito pobríssimo, não existe, né? Não tem. Então, aqui vocês estão observando a média que a gente obteria por cada um desses aí. Vocês podem observar que em alguns casos não chega a ser 5, que seria o ideal. Vocês podem observar, por exemplo, aqui, aqui e aqui. Quando isso aqui se traduz num score, essa que se traduz entre 63 e 70. 70 sendo o máximo e 63 seria, vamos dizer, o mínimo do bom. Abaixo disso, não tem, seria um ambiente alterado. Aí nos preocupamos com a questão das validações.
Quer dizer, agora, nós já temos uma ideia de como funciona, como que vamos validar. A ideia era que teria que ter algum jogo de informações que seja próximo do que a gente está trabalhando. E como essa parte aqui, era um estudante do doutorado que estava trabalhando na Universidade de Maringá, a Universidade de Maringá tinha um jogo de informações que era referente a Corumbá, a um riacho específico, o córrego Taquaral. E então a gente aplicou nele as métricas e o método que nós tínhamos desenvolvido. Vocês podem observar aqui, é uma comparação apenas, está mostrando aqui o antes da instalação da barragem de Corumbá e o após. E aí que a gente vai ver que ele é possível de mostrar que há alterações. Então, quer dizer, tinha possibilidade de estar funcionando. Nesse sentido, a gente pensa, então, é possível agora ver se, então, já temos uma ideia e nós podemos ver o outro tipo de impacto. Então, a gente desenvolveu na mesma bacia hidrográfica, só que numa parte, quer dizer, que seria o rio Meia Ponte, do qual o Ribeirão João Leite é afluente, nós vamos desenvolver uma nova avaliação. Esse local era onde que tem uma atividade antropogênica predominante, é a pecuária leiteira. E justamente, como é a região centro-oeste, se destaca por esse tipo de atividades. Nele nós mostramos 27 cursos d'água que a ordem também faria de primeira a terceira ordem. Aqui os pontos em preto estão aqui, e as cores correspondem à bacia do Ribeirão Santa Maria, bacia do Ribeirão Ponte e bacia do Rio Piracanjuba. O que vai acontecer com ele? Quando você observa, quando você aplica o índice, você pode observar que aí não encontramos nessas bacias avaliadas nenhum local excelente ou bom. Todos eles são de fraco ao acabado. Tem vários que estão realmente acabados aqui. Quando a gente traduz isso em scores, é isso que a gente observa. Esse valor aqui de 63, maior ou igual a 63, é o valor do índice que a gente desenvolveu, que seria o limite inferior, e isso que são os valores dos pontos que nós mostramos. Então, o que realmente nos está indicando que ele funciona, avalia bem mesmo essas questões da qualidade do ambiente. Diante dessa situação, a gente pensou que agora nós vamos tentar pegar essa parte aqui seria o Ribeirão João Leite. Nós já mostramos esse lado de cá. Então, nós estamos agora indo para a bacia inteira do Rio Meia Ponte. E esse rio, por que esse Meia Ponte aqui? Porque, na verdade, ele vai drenar 35 municípios goianos, também drena a região metropolitana de Goiânia, e não chega a estar no estado que, por exemplo, que mostrou o professor Schulz da qualidade, assim, está impactado, mas não chega a esse nível ainda. 45% da população se encontra nessa bacia. Então, agora o próximo passo nosso, em termos ver se está funcionando, vai ser aplicar ele nessa bacia aqui, e ver como que vai se comportar. Nesse sentido, nós tivemos a ajuda do Banco Interamericano de Desenvolvimento via empresa justamente a Saneamento de Goiás, que é a Saneago, que é a parte que vai se fazer, cuidar da qualidade da água. Mas no sentido, não no sentido de fazer desenvolver um índice em si. O índice foi um a mais desse trabalho que nós desenvolvemos. O projeto da bacia leiteira foi financiado pelo CNPq, e já com o objetivo de desenvolver mesmo um índice para aquele local, tendo em vista a problemática da questão do uso de uma bacia transformada, por exemplo, boa parte dela em pastagem. Mas recentemente, para essa questão do Meia Ponte, a gente teve financiamento de novo da própria Saneago e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Goiás, para poder trabalhar esse índice numa escala maior, no caso. Essas são algumas das bibliografias que são mencionadas na apresentação, e seria isso. Muito obrigado.